Eu te saúdo com a paz do Senhor. As promessas de Deus para Israel. Esta é a lição número 2 da classe de adultos. Texto áudio. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Israel é uma nação democraticamente nova. Ela foi formada no dia 14 de maio de 1948. Muito também se deve a isso a questão do brasileiro Oswaldo Euclides de Souza Aranha, que muita gente, na verdade, fala até hoje que Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para Israel se tornar nação. Isso não é verdade. O que Oswaldo Aranha fez foi articular, junto com os países que estavam indecisos, para que Israel se tornasse nação. E muitas pessoas acreditam que o fato de ter acontecido de Israel se tornar nação lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, foi uma profecia que está em Isaías capítulo 66, versículo 8. E você concorda que isso de fato foi uma promessa e que de fato ocorreu por conta desta profecia? Introdução. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem muitas promessas para Israel. Eu gosto da promessa da volta de Cristo para destruir, aniquilar o anticristo. Essa é uma grande promessa para Israel. Mas vejamos aqui que tudo começou com Abrão. O Senhor chamou a ele e veja que prometeu a ele que dele faria uma grande nação. Depois veio, no decorrer da história, pessoas até chegarem a Jacó. E Jacó teve 12 filhos, na verdade teve mais, né? Teve 12 filhos ali principais, das quais vieram as 12 tribos de Israel, que, claro, de fato, formaram ali o país, a nação, né? Os israelitas. Na verdade, existe até uma grande diferença entre israelita e israelense, né? Israelita, geralmente é de 14 de maio de 1948 para trás. Para frente desta data, são chamados israelenses. Hoje, por exemplo, se uma pessoa nasce em Israel, hoje é chamada de israelense. Então veja que veio aqui também Abraão, né? Depois Isaac, depois Jacó e também a Davi. E aqui a questão de Davi é uma questão bastante curiosa, que Davi vai chegar justamente a Cristo. Que Cristo veio da linhagem de Davi, por isso ele é chamado, né? Jesus, filho de Davi. E é curioso porque existe um intervalo muito grande entre Davi e Jesus. E Jesus não era filho de Davi. Então, por que ele era chamado de filho de Davi? Devido à realeza de Davi. Davi era rei, né? Jesus também é o rei dos reis. Então, dessa linhagem, veio principalmente pela questão da linhagem, da questão dos israelitas. Então, a história vai nos mostrar que por conta de toda essa promessa que Deus fez a Abrão, acabou chegando a Cristo. Israel, a promessa da criação de uma grande nação, e far-te-ei uma grande nação. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Parece que Deus muitas vezes toma atitudes que nós não compreendemos e até pensamos, será mesmo que é o Senhor quem está falando? Veja bem esta promessa, olha o nível de promessa que Deus fez para Abrão. Primeiro, que Abrão já estava com seus 75 anos. E Sara ainda era estéril. Como pode um homem com 75 anos ser pai? Talvez ainda seja possível. Mas com uma mulher estéril, como isso é possível? Isto é impossível. Então, como pode Deus fazer uma promessa impossível de se cumprir?
E aqui é que está o grande segredo do negócio. Quando Deus nos faz uma promessa, porque é para Ele, essa promessa é possível, ainda que para nós seja uma promessa impossível. Então veja que aqui há aqui uma grande questão, né, da esterilidade de Sara. Inclusive é uma questão muito curiosa em Sara, porque Sara é a única mulher da Bíblia que tem a sua idade mencionada, lá em Gênesis capítulo 23, versículo 1. É a única mulher na Bíblia que tem a idade mencionada na Bíblia. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. E aqui cabe para nós uma grande questão, uma grande pergunta para nós. Eu estou sendo uma bênção? Sabemos aqui que aqui é uma promessa para Israel, é uma promessa aqui para o patriarca Abrão, mas se nós fazermos para nós, será que eu estou sendo uma bênção para os meus familiares, para as pessoas que convivem comigo no trabalho, né, na empresa, né? Na escola, na faculdade, na sociedade? Será que eu estou sendo uma bênção? Porque o Senhor nos chamou para este negócio, que nós devemos ser uma bênção na vida das pessoas. E observe que também a questão não é somente materialista, é muito mais do que isso. Por quê? A bênção ela vai mais no sentido espiritual do negócio. E quantas vezes as pessoas, né, cristãos de modo geral, têm sido uma bênção na vida de alguém, mas talvez somente na questão material, mas na questão espiritual está deixando a desejar. É importante que nós venhamos compreender que a bênção do Senhor que está sobre nós, que vem sobre nós, ela precisa também ser repartida com o nosso próximo. Então nós devemos ser de fato uma bênção na vida daquelas pessoas que estão próximas de nós, independente de quem são, né? Independente de quais pessoas estão perto de nós. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Quando uma pessoa, nesse sentido, abençoava, auxiliava Abraão, essa pessoa era abençoada. No entanto, quem o amaldiçoasse seria o quê? Castigado. Aqui traz uma questão interessante sobre a questão de bênção e maldição. Por quê? Porque geralmente quando o Senhor fala de modo geral, é para entrar em juízo ou entrar com justiça. O Senhor, por exemplo, o Senhor Jesus, ele sempre abençoava as pessoas. Né? Há um caso curioso, por exemplo, da figueira. Né? A figueira é o único milagre que Jesus fez que foi de maldição. Jesus amaldiçoou a figueira porque a figueira estava muito bonita, estava muito viçosa, mas não tinha frutos. Trazendo aqui para nós no sentido espiritual, o que Jesus estava ali amaldiçoando eram pessoas que muitas vezes vivem de aparência, mas não dão frutos. Aqui, claro, no sentido mais simbólico, mais espiritual do negócio, se nós formos trazer aqui para o sentido espiritual, uma vez que o que Jesus fez foi de forma literal, ele literalmente matou aquela figueira, né? Ele amaldiçoou. Mas geralmente os milagres são sempre de bênçãos. Mas se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos que teve muitos milagres que na verdade foram maldição, como por exemplo o dilúvio. O dilúvio acabou praticamente com o mundo inteiro, só deixaram 8 pessoas vivas. Todas as pessoas do mundo, com exceção de 8 pessoas, morreram. Temos, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, que choveu em fogo e enxofre. Isso é um milagre, mas foi uma maldição, entre tantas outras questões desta natureza. Então, a bênção do Senhor, ela tanto pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição. Portanto, nós devemos sempre abençoar pessoas, porque senão pode ser que essa maldição caia sobre nós. Então, nós devemos sempre abençoar as pessoas. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas.
em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Em primeiro lugar, é interessante falar sobre a questão de israelita, que as pessoas falam muito sobre a questão dos hebreus, né? Que Abraão seria o primeiro hebreu, o que não é verdade. O primeiro hebreu é Éber, como nos diz Gênesis capítulo 10, versículo 25. Os hebreus são descendentes de Éber. Então vejamos, aqui a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vemos uma confirmação lá no livro de Gálatas, que nos fala, né, na carta de Paulo aos Gálatas, que fala uma bênção espiritual que viria da descendência de Abraão. E quem é essa bênção? O que seria essa bênção? Essa bênção é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio dos judeus, né, da tribo de Judá. Por isso o nome judeu. Inclusive aqui há uma questão bastante interessante, né? Judeu, no caso, são todas as pessoas da tribo de Judá. Portanto, podemos afirmar que todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Sinopse: a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. É muito interessante que nós vemos o Senhor falar sobre questões impossíveis. Lucas 1,37 diz que ao Senhor nada é impossível. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela impossibilidade humana. Então, quando Deus nos promete algo que, humanamente falando, é algo impossível, nós deixamos de crer. Nós nos esquecemos de ver que o Senhor, aquele que prometeu, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Por quê? Porque ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Mas depende também de nós crermos no Senhor. Porque quando nós duvidamos, quando nós não cremos numa promessa do Senhor, nós estamos duvidando do Senhor. E o Senhor não atua onde há dúvidas, onde há dissensões, onde há falta de fé. Nós sabemos que o Senhor, ele é autor e consumador da fé. E para agradar ao Senhor, nós temos que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então nós devemos crer no Senhor. A promessa pareceria estranha, né? Porque parece que verdadeiramente a situação ali de Abraão realmente era uma situação muito delicada. A mulher estéril. Então como é possível uma mulher estéril ser mãe? Porque o fato dele ter 75 anos, ainda há uma possibilidade. Humanamente falando, de vez em quando aparece, né, vira notícia no mundo inteiro, quando um homem com muitos anos de vida acaba gerando um filho, né? Verdadeiramente é algo espantoso, é verdade, mas ainda é humanamente possível. Você talvez tenha achado estranho um homem gerar um filho, né? De modo geral, o homem gera o filho e a mulher concebe, né? A ideia é essa daqui. Então veja que o pai, ele argumentou com Deus, né? O pai da fé, ele argumentou com o Senhor. Como isso é possível? Entretanto, o Senhor vai cumprir a promessa em Isaque. Inclusive, há até uma questão muito curiosa também sobre a questão de Isaque, para o nosso entendimento, que muitas vezes pessoas mais mal intencionadas, principalmente líderes, pastores, são pessoas nesse ponto específico, estão mal intencionadas e dizem que nós temos que dar uma oferta de Isaque, trazer o Isaque para o altar, que seria a nossa melhor oferta. Então nós damos um valor alto, porque é o nosso Isaque, é o nosso melhor, e entregamos para a igreja. Isso é antibíblico. Por que é antibíblico? Isso aqui é uma questão muito curiosa. Porque quando Isaque foi ser sacrificado, que era o melhor de Abraão, que ele foi levar o filho para ser imolado, o que aconteceu?
Ele imolou o filho? Não, ele voltou. Então, na verdade, o que eles falam é somente uma parte da oferta, né? Que é você levar, eu levar para o altar, nós levarmos o nosso Isaac para o altar, mas eles não falam a segunda parte, que a oferta voltou, a oferta foi devolvida. Isso eles não falam. Por quê? Porque são pastores e líderes mal intencionados. Portanto, fique de olho nesse tipo de campanha, né, que as pessoas fazem por aí. A promessa de um filho a Isaac. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E esses filhos gêmeos vão dar realmente o que falar. Inclusive, há uma questão muito curiosa também na questão de Jacó, que as pessoas chamam ele de trapaceiro e tantas outras coisas, mas nós vemos que biblicamente isso não é verdade. Vamos ver um pouco mais a seguir. Mas veja a promessa de uma esposa, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 18:22 que aquele que acha uma mulher ou esposa, dependendo da tradução, achou uma coisa boa e alcançou as benevolências do Senhor. Quantas pessoas hoje, né, até mesmo no sentido espiritual, estão procurando prostitutas, né? Ou até mesmo no sentido literal, mas se esquecem que nós devemos procurar uma esposa no sentido literal da palavra e também no sentido espiritual. Por quê? Porque a igreja ela é a esposa de Cristo e não prostituta. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a igreja se comporta não como esposa de Cristo, como a noiva de Cristo, mas muitas vezes como prostituta do mundo. Então a igreja precisa estar alerta sobre este negócio também. A promessa renovada. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Mais uma vez aqui, mais uma história de mulher estéril na vida, né, do povo de Israel, né? Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve seus 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva, Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Então aqui começa a questão da promessa renovada. O Senhor prometeu a Abraão e agora, mais uma vez, ele está renovando aqui a sua promessa. Por quê? Porque agora tem as 12 tribos de Israel. Na verdade, são as 12 tribos que vão dar origem a Israel. Então veja que independente, aqui vemos 2 casos curiosos, que tanto na vida de Abraão, tinha uma mulher estéril, no caso Sara, e agora também mais uma mulher estéril, né, no caso aqui de Raquel. Então veja que o Senhor ele faz realmente uma promessa impossível para Abraão e agora renova essa promessa impossível para Jacó ali, porque também estava ali com uma mulher estéril. Então veja que o Senhor ele pode prometer o que ele quiser, porque ele vai cumprir. O Senhor vela por sua palavra para fazê-la cumprir, como nos diz Jeremias 1:12. E muitas vezes nós estamos descrentes, nós não estamos crendo no Senhor, nas promessas do Senhor. O Senhor não prometeu? Não foi o Senhor quem prometeu? Sim, foi o Senhor. Então, por que dúvidas no coração? Nós não devemos colocar a dúvida no nosso coração. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir, ainda que para nós seja algo impossível, que nunca tenha acontecido no mundo inteiro. Mas você vai ser o primeiro caso. Por quê? Porque foi o Senhor que prometeu e ele é fiel. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, né? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente conosco. O Senhor Jesus veio aqui para nós, ele veio redimir toda a humanidade.
É como diz a palavra lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus veio para toda a humanidade. Verdade é que nem toda a humanidade aceita Cristo como Salvador. Na verdade, o Senhor Jesus ele sempre foi rejeitado desde o início. Se nós olharmos para a história de Cristo, desde o nascimento até a sua morte, o Senhor sempre foi rejeitado por uma circunstância ou outra. É claro, houve pessoas que o aceitaram? Sim, houve pessoas como eu e você que aceitamos a Cristo como Salvador. Mas, de modo geral, ele sempre foi muito rejeitado, né? Sinopse. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Portanto, Jesus veio para este propósito. De onde ele veio? Justamente da promessa feita lá para Abraão. Depois passou por Jacó e depois veio por Davi, depois até que chegou a Cristo. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. É muito estranho, se nós olharmos na nossa perspectiva, nós não conhecemos a Cristo no sentido literal da palavra. O povo de Israel conheceu e o rejeitou. E o Senhor Jesus até hoje é rejeitado pela nação de Israel. E é estranho porque a promessa foi feita para o povo de Israel, foi feita para Israel. As promessas de Deus para Israel. E o Senhor Deus prometeu coisas extraordinárias para o povo de Israel. Fez milagres para salvar o povo, inclusive do Egito, de Faraó. O Senhor fez coisas extraordinárias, né? Chegou a dizer lá em Isaías 43, né? Que o Senhor chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Né? Lá no versículo 2 vai falar sobre situações que, se acontecer, o Senhor não permitirá que aconteça o pior. Ou seja, Deus tem sempre promessas para o povo de Israel, mas o povo de Israel insiste em não crer no Senhor. Eles não aceitam a Cristo como Salvador. E verdadeiramente é uma questão muito estranha, porque como pode, né, o fato de Jesus ter vindo de uma promessa ao povo de Israel, mas o povo de Israel, infelizmente, não aceita Cristo como Salvador. E nós devemos continuar orando por Israel, continuar engrandecendo o nome do Senhor e orando, entregando o povo de Israel nas mãos do Senhor para que o povo creia. Né? Existem algumas pessoas em Israel que creem no Senhor Jesus, que aceitam a Cristo como Salvador, mas isso é uma minoria. A grande maioria do povo de Israel não aceita Jesus como sendo o Filho de Deus, aquele que o Senhor Deus enviou na cruz do Calvário. Né? Alguns judeus não, israelenses, hoje chegam até duvidar, até brincam, zombam que Jesus é o tal do pendurado, né? Que ficou pendurado lá na cruz, que ele não é ninguém. Então veja que situação. O Senhor Jesus veio para o povo, num sentido geral, né? Para toda a humanidade, mas é claro que tinha uma questão ali em especial com Israel, tanto tem que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, depois do arrebatamento, melhor dizendo, depois que aconteceu o arrebatamento, o Senhor Jesus virá com os seus santos anjos, com a igreja, para quê? Para aniquilar o anticristo. Aonde estará o anticristo? Em Israel. Ou seja, o Senhor Jesus, mais uma vez, vai dar mais uma nova oportunidade para o povo de Israel verdadeiramente aceitar de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí sim, eles vão entender que de fato Jesus é o Cristo, né? Somente quando o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca e com a glória que virá, aniquilar o anticristo. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente diretamente deles, segundo a carne, ou seja, na questão carnal, Jesus de fato era judeu, Jesus é judeu. Então, aí vem a grande tristeza, né? Como pode, né? É uma situação
que não, para nós não concebe, não é concebível. Como é possível um povo, uma nação que foi escolhida por Deus para pregar o evangelho a todas as nações, ser a grande nação, a menina dos olhos de Deus, na verdade rejeita seu filho? Não faz sentido, né? Realmente é uma situação que nos causa muita tristeza. Assim como o apóstolo Paulo teve tristeza pela situação por Israel, nós da mesma maneira. Então nós devemos ver que verdadeiramente, nesse sentido, Israel parece que ficou um pouco para trás, né? Mas mais uma vez eu vou reforçar que nós devemos continuar orando para que o povo de Israel reconheça a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Promessa de salvação a Israel. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Há uma questão que é muito interessante de falarmos, de que há um entendimento errado sobre a questão que eu tenho falado, a lição vem falando bem, sobre a questão de Jesus ter sido rejeitado e Israel não aceitar muito, e Jesus veio dos judeus, e muita gente acaba pegando um texto, né, que está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, dizendo que o Senhor Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Muitas pessoas acrescentam S e faz uma confusão, que eles dizem o seguinte: Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Não é isso que o texto diz. Esse S muda todo o sentido da palavra. O que Jesus veio não foi para os seus, né? Ou seja, os judeus. Não foi isso que o texto fala. O texto diz que Jesus não veio para o que era seu. Seu o quê? O seu sacrifício de morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Então, muitas vezes as pessoas pegam errado esse texto e faz essa confusão dizendo que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Isso não é verdade, não é isso que o texto está dizendo. Então veja que a Bíblia ela assegura que Israel será salvo. Não totalmente, verdadeiramente, principalmente ali na ideia do anticristo, por ocasião do anticristo ali, muitos irão ser salvos, né? Tem os 144 mil, e o povo de Israel que sairá para pregar o evangelho, que eles vão entender que de fato o anticristo não é o Cristo, eles vão entender, então eles vão sair por aí pregando o evangelho lá por Israel. E muitas pessoas aceitarão a Cristo como Salvador, porque sim, haverá salvação na grande tribulação, como nos diz Apocalipse 7,14. Vai nos falar, nos assegura sobre isso. Então sim, haverá salvação através ali do povo de Israel. Mas mais uma vez, Israel não será totalmente salvo. Será uma parte salva. Então veja que a promessa para Israel. Deus fez promessas para Israel. E Deus vai cumprir as promessas que ele fez para Israel. Israel sempre está é menina dos olhos de Deus, né? Então veja que todas as nações irão contra Israel, mas Israel irá prevalecer contra o anticristo, porque Jesus virá com a igreja e os seus anjos contra o anticristo e acabará com ele, né? E ele será lançado lá no lago de fogo. Mas, infelizmente, nem todo Israel será salvo. Sinopse: a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Quem é o libertador? Cristo. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio, depois ali de acabar com o anticristo. Então veja que as promessas do Senhor, elas são infalíveis, né, para o povo de Israel. Deus começou fazendo uma promessa a Abraão, veio confirmando, continua confirmando e até para o futuro o Senhor vem falando das promessas para Israel, principalmente ali na visão ali do anticristo, né, contra o anticristo. Veja que o Senhor, Deus,
tem um negócio com Israel. Ainda que Israel rejeite a Cristo, o Senhor Deus está sempre dando uma nova oportunidade para aquele povo se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Revisando o conteúdo, número 1, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos. Número 2, a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção, Gênesis 12, 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Número 3, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Número 4, Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Gênesis capítulo 27, versículos do 30 ao 34. Número 5, o capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Que nós venhamos a cada dia mais estarmos orando para o povo de Israel, né? E estar verdadeiramente observando o que está acontecendo em Israel, para que nós venhamos observar que, de fato, as promessas de Deus para Israel, elas vão sempre se cumprir. Por quê? Porque Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 29, 23, 19. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!